Voltamos com o CBN Campinas, 10h39, e agora a gente abre espaço para o professor Sávio Machado Cavalcante, que ele é coordenador da Frente de Ações Sociais da Força Tarefa Unicamp contra a Covid-19, contra a Covid-19 da Unicamp. Bem-vindo, professor Sávio. Muito obrigado por atender a CBN. Obrigado, Lilian. Bom dia a todos, todas. Bom dia aos ouvintes. Essa força-tarefa, a primeira ação dela aconteceu nessa semana no Jardim São Marcos e foram aplicados 400 testes PCR e de anticorpos que foram de graça para essa comunidade. Eu queria que o senhor atualizasse sobre o resultado desses testes que foram feitos lá no Jardim São Marcos. Perfeito, Lilian. Só deixa eu fazer uma retificação. Nós levamos 200 testes PCR, 200 testes rápidos sorológicos, mas nós aplicamos cerca de 210, né? 109 testes PCR e quase 100 testes rápidos sorológicos, né? Só para retificar claro. A informação entre aquilo que a gente levou e aquilo que a gente conseguiu fazer. E uma segunda informação importante, Lilian, é que a Força Tarefa da Unicamp ela tem atuado desde o começo da pandemia, né? Desde março de 2020. São várias frentes que compõem a Força Tarefa. Eu estou coordenando a Frente de Ações Sociais, mas esse é um esforço coletivo, né? Tem muita gente por trás aí dessa ação dessa semana que a tornou possível, né? Então, nós fizemos ao longo do ano passado ações de testagem ampliada em outras regiões aqui da região de Campinas, em Sumaré, em comunidades indígenas, no litoral sul e norte de São Paulo, com categorias profissionais específicas, né, com motoboys, né, de entrega de mercadorias por aplicativos. Estamos com um projeto bem interessante em parceria com o Centro de Referência e Defesa da Diversidade de São Paulo, fazendo testagem com mulheres trans e travestis. Enfim, a gente busca identificar situações de maior vulnerabilidade para promover um maior alcance da informação, né, a respeito da situação das pessoas na pandemia. A resposta, então, né, à sua pergunta a respeito dos resultados, Lilian, o importante aqui, de fato, são os testes PCR, né, que é a identificação do vírus ativo. Nós fizemos coleta em 109 pessoas e tivemos 19 casos positivos, né? O que mostra a importância da ação, porque essa informação ela foi feita para as pessoas num momento importante para evitarem, né, o contato com outras pessoas e promoverem medidas de isolamento adequadas. E eu acho que é importante destacar também que dessas 109 pessoas, 32 delas haviam manifestado algum tipo de sintoma. Sintomas gripais gerais, né? Então, a partir disso, o que a gente percebeu? Que dessas 32 pessoas, de fato, 13 estavam com o vírus ativo, né? Tiveram um teste PCR positivo. Agora, o mais importante são os assintomáticos. Não mais importante, mas também muito importante são os assintomáticos, né? Havia 6 pessoas que não manifestaram sintoma da doença, mas que tiveram diagnóstico positivo no PCR, o que é fundamental, porque são pessoas que iriam, né, circular sem maiores preocupações, até porque não manifestavam sintomas. Professor Sávio, muito bom dia. Acho esse um ponto extremamente importante, além, é claro, né, de todo o aspecto social de um trabalho como esse, mas é que muito se fala, e a gente ouvindo especialistas sobre testagem, rastreamento. Testou positivo, tem que ter um rastreamento dos contactos, né? Os contactantes. Você esteve com quem? E quando se coloca isso na prática, a gente consegue sentir o quanto isso pode fazer uma diferença, né, na diminuição da proliferação do vírus. E isso é extremamente importante, porque a gente sai daquela conversa mais teórica e mostra na prática o quanto isso pode impactar em toda uma comunidade. Perfeito, Flávio, bom dia. É exatamente isso, né? Numa pandemia com essas características, o controle epidemiológico mais importante, de fato, é esse tipo de busca ativa e posterior monitoramento, rastreamento de possíveis, né, casos que são provocados por essas pessoas que são identificadas.
E aqui é talvez o grande desafio que o país tem enfrentado, que foi a gente poderia dizer, né, a completa ausência de uma política mais ampla em nível federal para que fossem feitas testagens em massa, né, Flávio? Então, todas as outras medidas, elas evidentemente são importantes, mas se não houver esse tipo de investimento público para que essa informação esteja acessível, principalmente a quem não pode pagar por ela, né? Porque uma coisa é você estar com um sintoma e ter recurso financeiro para poder pagar um teste PCR numa clínica privada, e o outro é a situação de milhares, milhões de pessoas da classe trabalhadora que, em razão da sobrevivência, né, precisam circular, precisam encontrar formas de sobrevivência, e não é dado a elas a condição e essa informação que permitiria que, nesses casos, você tomasse as medidas adequadas. Então, é muito importante dizer, Flávio, que essa ação ela foi possível porque ela foi construída com organizações da sociedade civil, né, com a paróquia de São Marcos, com o padre Antônio Alves, com entidades sindicais, no caso da CUT, e principalmente um esforço de complementar os esforços, né, do Sistema Único de Saúde, em parceria, portanto, com o Departamento de Vigilância de Saúde da cidade, a Vigilância em Saúde do Distrito Norte, né? A ideia é fazer com que a universidade pública ela consiga ampliar os esforços do Sistema Único de Saúde para promover essas informações. Professor, como o senhor mencionou, essa região, né, do Jardim São Marcos é uma região de vulnerabilidade. Você também mencionou outros públicos, né, que estão sendo alvo dessa frente. Como é que funciona a partir de agora que houve, né, essa testagem, houve alguns resultados positivos? Como é que é a atuação da frente a partir desse ponto? Então, o mais importante foi o comunicado, tem um dado aqui importante, né, em razão dos esforços feitos pela Frente de Diagnósticos da Força Tarefa, esses resultados PCR saíram em menos de 24 horas, né, e foram notificados para o Centro de Saúde de São Marcos, e a partir dali a vigilância da cidade começa a promover o monitoramento e o rastreamento. Nós temos até uma equipe, né, com profissionais de saúde que colaboram para que esse monitoramento seja feito, e o próximo passo, né, seria entender, então, quais são outros focos, né, importantes para a atuação, como a gente fez ali no Jardim São Marcos, mas outros focos na cidade, para que, e até mesmo no próprio Jardim São Marcos, né, para que as pessoas que tiveram contato com essas pessoas possam ir se testar também. A gente, evidentemente, tem um limite, né? É uma equipe relativamente reduzida que continua a fazer as suas atividades normais na universidade, mas que tem separado um tempo para essas ações. Então, é um esforço coletivo, né? Precisa da sociedade civil, precisa dos órgãos públicos, e o objetivo, né, como eu disse, ampliar a informação num contexto de grande desinformação, não só a respeito de diagnóstico, mas também, como a gente sabe, de desinformação provocada por um negacionismo, né, muito forte na sociedade nos dias de hoje. Eu acho extremamente importante essa citação do professor. E o senhor falou, né? É uma equipe diminuta, tem suas limitações, mas quando se faz uma ação como essa, há sim a possibilidade de pelo menos pegar por amostragem, né, e colocar comunidades próximas que existem, a identificação de que são parecidas, e isso ajudar, né, a política pública, pelo menos aqui do município, né, professor? Perfeito, Flávio. Tem um ponto importante que eu acho que, bom, a minha área é de sociologia, né? Eu trabalho junto com colegas da área de saúde, médicos sanitaristas, enfermeiros, pesquisadores, e uma coisa importante que eu acho que a área de sociologia ela pode contribuir é justamente entender a experiência das pessoas na vivência da pandemia, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ao longo de tanto tempo, né, desde o começo do ano passado, a gente fica sempre preocupado se a gente está sentindo alguma coisa no corpo, se a gente tem algum sintoma,
A questão que começa a ficar visível é quanto tempo que a gente demora para poder ter acesso a um tipo de teste que pode fazer com que a gente proteja a si mesmo, né, mas proteja também as nossas famílias, né? Então, veja, se não existe testagem em massa, o tempo entre eu estar com receio, né, de ter sido contaminado e, de fato, tomar medidas de isolamento, esse tempo pode ser muito amplo, né? E quantas pessoas que eu acabo expondo, né, nessa situação. Então, em vez de culpar as pessoas, a gente precisa passar por uma lógica de oferecer maior testagem, fazer com que esses recursos cheguem em quem mais precisa. Ou seja, esse trabalho de testagem, né? Porque a gente foca muito, claro, na ação do teste, mas esse trabalho da frente, ele é um trabalho de conscientização, mobilização social e articulação política também, para demonstrar a necessidade da testagem em massa, né, professor? Com certeza, Olívia, é muito importante isso que você falou, porque evidentemente que no campo da produção científica nós temos uma autonomia em relação aos debates mais propriamente políticos, né? Mas a ciência ela pode fazer um movimento em defesa da vida, né? E quando você faz esse movimento em defesa da vida a partir da ciência, você vai buscar os agentes, os interlocutores na sociedade civil, nos órgãos públicos que têm o mesmo princípio. Então, nesse sentido, é importante que, ao fazer uma ação como essa, e a gente fez isso essa semana, nós buscamos fazer uma informação bastante ampla a respeito da doença. Nós levamos, né, profissionais de saúde que fizeram orientações importantes, aquelas dúvidas mais particulares, né, que as pessoas enfrentam, porque às vezes ouviram uma coisa, mas querem perguntar para um profissional o que de fato pode acontecer. Então, é sim uma atividade que envolve conscientização, informação, mas que tem a retribuição, digamos, material de você entregar um teste e a informação que ela mais precisa naquele momento. E professor Sávio, o senhor também já mencionou, né, que esse trabalho foi feito com vários grupos, né, vulneráveis. Os números foram parecidos? Depende muito, Flávio, porque são populações com características distintas, né? Nós fizemos ações com uma quantidade de testes parecido, em que no ano passado você teve um maior número de casos positivos. Nessa ação específica, nós esperávamos até, em razão do número de sintomáticos, né, que foram indicados, que foram manifestados, a gente estava esperando algo nesse sentido. Agora depende bastante do território e da população pesquisada, né? Em alguns casos é menor, mas veja, mesmo que a gente leve 80, 100 testes e nós encontremos 3 pessoas positivas, você já está evitando que ela exponha, né, um conjunto muito maior de pessoas à ameaça da doença. Então, por menor que seja, né, a identificação dos positivos, ela já é importante em si mesma. Então, só para reforçar, lá no início da entrevista, foram 109 testes PCR, 19 positivos, sintomáticos total 32, sintomáticos negativos 19, sintomáticos positivos 13, assintomáticos positivos 6. É isso, né, professor? É isso, Lilian, exatamente. E existem outras ações que já estão sendo desenvolvidas, preparadas em outras regiões aqui da cidade? Nós estamos em conversa, Lilian, com a sociedade civil, com os órgãos públicos, no limite das nossas capacidades, nós vamos fazer. O objetivo da Força Tarefa Unicamp é permitir ampliação de testagem, permitir as estratégias de monitoramento e rastreamento. Então, naquilo que depender do nosso esforço e das nossas capacidades, a gente vai querer fazer bem mais. É um projeto que, na verdade, já estava colocado desde o ano passado, mas que agora a gente conseguiu viabilizar aqui em Campinas com mais êxito, né? E pelo que eu agradeço todos os envolvidos.
Professor Sávio Cavalcante, que é coordenador da Frente de Ações contra a Covid-19 da Unicamp, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, trazendo, e parabéns, né? Parabéns por essa ação, parabéns, eu falo aí, o nome de Sávio Cavalcante, mas de toda essa força-tarefa. Então, parabéns a toda essa força-tarefa da Unicamp. E agora, parabéns realmente aí, pessoal, pro professor, porque ele tem um distintivo atrás dele que é espetacular. Eu sabia que não ia passar ileso, eu sabia. O Guarani que às vezes não está nos dando tanta alegria, mas o amor é muito grande. Aí. Flávia, Lilian, eu posso um minutinho só comentar um contexto mais amplo que mostra, né, a importância desse tipo de atividade e essa importante discussão que a gente precisa fazer sobre política no seu sentido mais importante, né, que não é a política no seu sentido de arranjos, daqueles que as pessoas às vezes não têm muito interesse em discutir, mas o sentido de política que é aquele quem decide, as pessoas que vivem, as pessoas que morrem, né? Nesse sentido, e vocês aí na CBN estão abrindo espaço para aquilo que está sendo averiguado pela CPI hoje, né, que está acontecendo já desde semana passada, nós temos um contexto geral no país que dificulta muito, para dizer o mínimo, o combate humanitário a essa crise sanitária. Infelizmente, antes de combater o vírus, a política federal ela tem combatido quem combate o vírus, que no caso é a ciência, a universidade pública, né? Ela tem promovido inúmeras medidas para favorecer a circulação de pessoas a qualquer preço e não tem testado em massa a população. Dado isso, a única conclusão lógica é que o objetivo da política federal é fazer o vírus circular. E a gente tem que ter muita consciência de que é preciso conscientizar as pessoas não só apenas da doença, mas também de que elas precisam se organizar para se protegerem, para exigirem maiores direitos de saúde e para exigirem testagem em massa, que é a única coisa que pode diminuir o que já é, né, uma crise sanitária em escala muito, muito alta e preocupante. Perfeito, professor. Muito obrigada pela sua participação e, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho a todos os profissionais envolvidos, especialmente os profissionais do SUS. Um abraço para o senhor. Muito obrigado, Flávia e Lilian. Defendam o SUS, defendam a universidade pública.